Olá, queridos! Como é que vocês estão? Estamos aqui para o nosso primeiro podcast da Savecast. Estamos aqui realizando um sonho de poder gravar essa série Avivamento. Na verdade, é a primeira série desse nosso projeto do Savecast. Vão vir demais assuntos importantes. Nós queremos gravar muitos assuntos que para nós são muito relevantes, importantes. Nós temos o hábito de conversar sobre muitas coisas e a gente quer começar a registrar todos os assuntos que nós tratamos. Nós entendemos que são importantes e a gente quer que você nos apoie nesse projeto novo, esse início de caminhada. Esse é o primeiro podcast da Save e vai falar da série Avivamento, e eu quero que você já, de antemão, nos ajude a curtir aí nossa página, o nosso canal no YouTube. Você curta, você compartilhe, você assista, para que todo esse conteúdo que a gente vai gerar aqui possa engajar, ganhar voz para muitas pessoas. Todo o conteúdo aqui que a gente vai tratar aqui hoje, a gente está aqui com o Luciano, meu brother, meu amigo, e a gente vai tratar vários assuntos com outras pessoas também, mas esse assunto, avivamento, para nós é o que tem queimado no nosso coração agora. Então, cara, nos ajuda aí, curta, compartilhe, ativa o sininho e vamos fazer essa mensagem, esse conteúdo ganhar força para aqueles que ainda precisam conhecer um pouco mais sobre o tema avivamento. Brother Luciano, vamos lá, vamos dar início a essa noite especial. Eu quero dar a gente está aqui hoje começando, eu quero dar os créditos especiais para Rádio Web Resgate, do meu querido irmão presbítero, meu pai Nivaldo, que cedeu esse espaço para a gente. Todos os dias, se você quiser acompanhar, nós vamos colocar na descrição do vídeo embaixo, tem um link especial da rádio para você ouvir. Todos os dias ali, entre 15 horas e 16h30, tem um programa ao vivo para você acompanhar. Então, vou te dar e deixar a descrição para você poder acompanhar em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar com o tema avivamento. Desde já, quero pedir para que o nosso brother Luciano Vidal nos dê a honra de falar um pouquinho sobre o livro do Heaven Hill. Depois vou falar um pouquinho sobre as indicações que temos aqui de livros. Deixa eu começar. Primeiro, deixa eu te cortar, né, na real. Quero falar desse aqui primeiro, ó. Esse livro aqui, Em Chamas para Deus, porque o tema do Luciano vai dar um gatilho para outros assuntos. Então, antes de começar, eu quero indicar esse aqui, cara. Esse livro aqui é um livro, é um devocional, na verdade, espetacular para você poder aprender sobre avivamento. Cara, são temas cada vez que eu leio, eu tenho vários livros de discipulado, né? Não sei se a minha dicção vai falhar aí com você, que eu falo rápido, mas cada vez que eu leio esse livro pela manhã, cara, meu coração ele fica queimando. Então, tem a ver com realmente isso, Em Chamas para Deus. É um livro antigo aí, para você comprar. Eu creio que em nome de Jesus, na nossa livraria virtual, nós vamos colocar isso aqui para vender em breve. Então, segue a dica aí. E esse aqui é o outro livro do cara que ninguém conhece, né? Hernandes Dias Lopes, cara que quase ninguém conhece. Chama-se Avivamento Urgente. Fala sobre a igreja brasileira e alguns assuntos importantes. E hoje, para a gente dar início, depois a gente vai dar início a uma série uma série sobre avivamento. E hoje, nosso primeiro tema vai ser um tema geral, vai ser um pano de fundo, uma introdução aos movimentos de avivamento gerais, de forma geral, bíblico, o que tem acontecido hoje. Depois primeiro podcast de hoje, a série a gente vai tratar de alguns líderes de avivamento específicos. Amém? Luciano, indica o livro aí pra gente, por favor. Tá, boa noite. Quer dizer, tá, né? É um livro que eu vou indicar primeiro aqui. Eu não tô lendo esse livro ainda, gente. Isso aqui, não estou lendo esse livro ainda. Em breve eu vou ler. Mas é o livro do Leonardo Ravenhill, da editora Orvalho, lá do Paraná. Orvalho, patrocine nós. Em nome de Jesus. Luciano Subirá, se você está me vendo, por favor, patrocine nós. É isso aí. Então, é um livro que teve
o punho do pastor Leonardo Ravenhill, que nada mais, nada menos, foi o cara que discipulou Kate Green, e um cara morreu orando para avivamento, né? 70 anos ele orou para avivamento e não viveu. Provou a onda do avivamento. Mas ele formou um discípulo que as canções dele afetam até hoje a gente, né? Grande Kate Green. E outro livro para indicar eu não trouxe, né? Eu tenho lá em casa, eu tô lendo o livro Avivamento, do pastor Mike Duke, que é da editora Impacto. Esse livro é muito bom, eu tô gostando muito. E além de ser um livro fino, de um capítulo pro outro é muito rápido, o assunto é muito claro. Pega o assunto, ele estica muito, mas tu consegue entender, porque o pastor Michael Duke traz muita clareza, muito entendimento. Então não é um livro pra gente culta, gente inteligente na questão de avivamento. É um livro bom. Pra quem quer começar a aprender sobre avivamento, esse é o top. Chama Avivamento. Mover de Deus na história humana. E os outros clássicos do Pleno Avivamento também. Esse do é pastor. clássico. Esse é clássico. Esse aí todo cristão tem que ler. Essa é a frase do Ângelo Basso. Todo cristão tem que ler porque tá do Pleno Avivamento. Escrito por Leonardo Ravenhill. E Luciano, é bom falar sobre o Ravenhill porque ele é um cara que a gente vai falar inclusive pra frente, ele é um cara contemporâneo, né? Ele é um dos últimos que nós podemos dizer. Morreu em 94. É um cara bem recente pra história. A gente falando de história do avivamento de forma geral, no caso o Brasil, né, que começou ali com a Rua Azusa, então 1900, final de 1890, alguma coisa assim. Mas dos que a gente conhece, é um dos caras mais, que nem eu nasci em 80, então quando eu nasci, já peguei o Ravenhill ainda vivo, né? Então é um dos últimos que a gente pode falar que você ainda acha vídeos dele na internet, pregando, bem legal. E assim, tem outros livros, né? Tem livro do Avivamento do País de Gales, que é fininho, da Rua Azusa, que também é fino. Tem dois da Azusa, né? Tem um da Azusa que é fininho, um livro bem fininho, e tem um outro que conta, é um livro da Rua Azusa mais grosso, que é o relato das pessoas que provaram aquele movimento, provaram aquele mover do espírito. É um livro um pouquinho mais grosso. Mas de avivamento são esses livros que eu tenho em casa. Avivamento do Mike Duke, o que tá do Pleno Avivamento, que ainda vou ler, e da Rua Azusa. Vou ler ainda também. Mas hoje eu tô lendo esse livro do pastor Mike Duke, lá do Rio de Janeiro, da Vila Mimosa, pastoreia lá. Eu tô lendo Generais Oração. Também fala bastante de avivamento, né? Porque fala de personagens top, né? Martinho Lutero, Charles Finney, Charles Spurgeon, John Hyde, na Índia como o homem que nunca dormia. Nossa, engraçado, né, cara? A gente tá aqui conversando porque a gente tem esse podcast, na real, a gente tá só gravando que a gente conversa quase que toda semana. Então ele é bem informal, ele é um bate-papo nosso de mesa, a gente conversa muito sobre avivamento, sobre alguns. A gente decidiu, já era um sonho nosso antigo gravar esses podcasts, conversando, e na real a gente quis gravar nossas conversas. Aqui são conversas que a gente tem quase que semanais, né? Sobre vários assuntos. E eu amo falar de avivamento, porque eu vou entrar no assunto do Mike, do livro, das ondas de avivamento, que vai dar start para muita coisa, mas eu lembro que, cara, a gente vai falar um pouquinho hoje nessa primeiro vídeo da série sobre avivamento bíblico, o que é um avivamento bíblico, qual é o ingrediente principal do avivamento bíblico. Eu sempre moveu a história com esse tipo de avivamento, mas, cara, eu lembro que para nós, assim, o Brasil eu vivi tempos incríveis no Brasil, que na verdade na época eu nem sabia que isso era avivamento, na real, porque a gente não tinha tanto acesso a conteúdo. Até é bom falar, porque num tempo que a gente viveu, lembro que eu sou comecei numa igreja presbiteriana em 91, então eu tinha 11 anos de idade, mas 94, 95, quando eu comecei a ter consciência das coisas acontecendo, 97, 98, quando já haviam movimentos de comunidade no Brasil, estava começando os movimentos de adoração espontânea, que eu sempre falo quando vou pregar para a galera, que a gente entrava no quarto para ouvir
David Keelan, cara. A gente ia ouvir Cirilo. A gente ia ouvir, na Casa época, de Davi, casa de Davi. Diante do Trono. Canções de 15 minutos. Cara, tinha um CD do David Keelan, que era, se eu não me engano, era Som da Chuva, e tinham 4 faixas. 4 faixas, faixas de 20 minutos, cara. Eram adorações que eles gravavam na época não tinha o nome conferência, eram seminários de adoração. Eram gravações do seminário, e ali gravavam e colocavam um CD naquela época. E a gente ouvia aquilo em casa e a gente tinha coisas que a gente nem entendia o que era. Eu fui, na real, ser batizado com línguas com 28 anos, eu nem sabia o que era dom de línguas na época, discernia muito bem, tinha até um pouco de resistência com isso, mas a gente tinha ali adoração espontânea, cara, começou a parada da intimidade com Deus, a parada da paternidade de Deus diante do trono. A gente viveu toda essa transição, esse momento das comunidades crescendo, cara, eu até o nome agora dos pastores lá, de algumas igrejas importantes lá que a gente conhecia de canções de comunidade, o próprio Daniel de Souza. A gente falou também cara, deixa eu ver aqui, o Frutos do Espírito, né, que é Daniel de Souza, Ademar de Campo, Asaf Borba, que eram as canções das comunidades, né? Mas aí, junto com isso, surgiu um movimento de avivamento, que a gente pode dizer, das canções de intimidade. E, cara, eu vou falar para vocês, para mim mudou a minha vida de uma forma incrível, porque comecei a entender o amor de Deus, paternidade. Eu lembro que o próprio Mike falava sobre isso, eu participei disso, né? Na época, nós fazíamos parte de uma igreja, a gente nem fazia parte, eu ia na conferência, não era conferência o nome, cara, acho que era conferência, não, tinha outro nome lá, cara, acho que seminário, ou de missões, e a gente ia lá e tinha Bandeira das Nações, isso em 99, 97, nessa época aí mais ou menos, eu acho, se eu não me engano, na igreja presbiteriana, e ali a gente via a galera orando pelas nações, sabe, assim, orando em cima das bandeiras, e aquele mover, cara, era tudo novo pra mim, né, era adolescente, né. Hoje a gente consegue olhar para trás e ver todas essas ondas que o Brasil viveu de derramar, cara, e que ao longo do tempo a gente foi vivendo cenários, depois deu uma estagnada, ficou meio profissional, o fogo meio que apagou, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho das ondas que o Mike fala no livro dele lá. Então tá. Vamos lá. Então, gente, o negócio que eu gosto de fazer muito é indicar livro. Então, por favor, compre o livro do pastor Mike Duke, Pastor Impacto. Tem pra comprar lá no Mercado Livre, bem baratinho. Comprei no Mercado Livre, minha esposa deu pra mim de presente. É bem baratinho. Um abraço pra Cris aí, então, já. Minha esposa, Cristiana Nogueira Vidal. Mas é bem baratinho, acho que não chega nem R$20 o livro. Bem barato. E tá, daí eu comprei o livro. Eu tô lendo esse livro agora, eu tô no capítulo 5. Eu tô lendo agora sobre ali. Vou começar a ler agora sobre o movimento da chuva seródia e os movimentos de cura. Mas ele começa. Mike Duke, primeiro ele fala sobre avivamento e reforma, no capítulo 1. Aí depois ele começa a destrinchar os avivamentos. Daí ele começa com um clássico que é o País de Gales, o avivamento de Gales. E depois o avivamento da Rua Azusa, né? Que gerou o movimento pentecostal e alastrou para todas as nações, né? O Brasil, principalmente, é bem marcante, né? E surgiu nos Estados Unidos. Então, as ondas do avivamento. Eu olho as ondas do avivamento. Gente, eu já vou falar que eu não sou um expert em avivamento igual o Mike Duke. Sou no nível dele. Mas vamos fazer uma conversa, né? Como a gente vai discursar sobre avivamento. Mas já me coloco nesse lugar. Não me comparem com o Mike Duke. Mas beleza. Vamos começar então falando sobre as ondas do Espírito Santo, né, no decorrer da história da igreja, né? E eu quero começar falando da Rua Azusa. Cara, o do País de Gales é top. Assim, o País de Gales do País de Gales é top por duas questões. Eu acho o de Gales muito top, porque o avivamento de País de Gales tocou toda uma nação. Uhum. Mas ele durou muito pouco, né? Ele durou 9 meses.
E segundo, o avivamento de Gales é que gerou o movimento pentecostal. Sim. Que Frank Bartman trocava correspondência com Evan Roberts. E daí Frank Bartman decidiu ser um intercessor para que acontecesse um avivamento em Los Angeles, na Califórnia. E aí o Espírito Santo levantou quem como líder? William Seymour. Sim. É legal, mas tu falar de Gales, do contexto do Evan Roberts, né? Como começou, porque, como tu falou, foi curto ali o período, mas, cara, o pré-avivamento de Gales demorou bastante tempo. Demorou. Foi muito tempo de O oração. avivamento em Gales, ele começou em 1904. O avivamento em Gales. Que já era no Brasil, já tinha chego no Brasil, já estava chegando no Brasil a primeira onda, né? Porque, na verdade, foi... Só aconteceu o movimento pentecostal porque teve avivamento em Gales. Isso. No Brasil, chegou no Brasil foi em 1910, se não me engano. Com a igreja, com os Daniel Berg e Winger. Gunnar Winger. Gunnar Winger. Depois, e com o Francesconi, na igreja da Congregação Cristã no Brasil, que foram as duas primeiras igrejas que vieram desse movimento. Eles eram já de uma igreja, mas eles aderiram ao movimento pentecostal. Isso. Então, Gales, eu sei que a data que começou, que explodiu o avivamento lá foi em 1904, lá no País de Gales. Meu, o País de Gales é um cotoquinho de nada, assim. Mas Evan Roberts orou quanto tempo por isso? Então, aí que é legal. Aí é top, cara. Evan Roberts, Que não foi só ele, né? Não. A gente fala dele como um nome principal, mas... a gente fala de Evan Roberts porque, assim, eu falei com a minha esposa um dia. Eu falei com ela assim, todo avivamento dentro do corpo de Cristo, todo avivamento histórico, Deus levanta uma pessoa para liderar. Sim. E, Luciano, mas não, eu quero que tu continue, mas só para falar isso que é interessante também, porque quando a gente vai ler os avivamentos, sempre tem um cara que Deus levanta, mas não quer dizer que seja esse cara que seja o pai do avivamento. Sim. Porque com o Evan Roberts teve outros pastores antes dele que ajudaram ele a começar. Porém, quando a gente fala de Gales, a gente lembra só de Ivan, mas ele foi o cara que apareceu, mas teve pessoas que geraram junto com ele, né? Sim, o avivamento, eu gosto de pensar assim, avivamento é igual o ditado brasileiro fala, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, é certo, em todo avivamento histórico, Deus levanta um homem e uma mulher para ser o líder referencial. Mas antes desse líder já tinha gente cavando um buraco, já tinha gente cavando um poço. Já tinha gente ali cavando com intercessão, com jejum, com clamor. É sempre uma transição de estações, né, cara? Sim. E é interessante que Evan Roberts, ele decidiu começar a orar, clamar por avivamento com 13 anos de idade. Então, com 13 anos de idade, ele falou assim, eu vou clamar por avivamento. 13 anos de idade, é um pirralho. Mano. Pirralho. 13 anos de idade. Daí, quando ele chega com 26 anos de idade, BUM! Estoura. O avivamento em Gales. Ele orava quanto tempo por dia? Lembro disso? Quanto tempo ele orava por dia? Ele orava... Cara, eu acho que ele orava assim... Cara, eles tinham uma oração muito... Longa. Longa, assim, acho que... Era um período de oração longo. Longos, assim, diários. Era diariamente oração durante... Cara, 13 anos de oração, né? Que foi aos 26 que estourou. Então, vamos colocar aí, né? 13 anos orando todos os dias para que Deus fizesse algo, mano. É muita perseverança, mano. E outra parada. E aí que vem. Então ele decidiu. Só que daí, quem instigou isso nele, ele tomar essa decisão, foi o pastor dele. E Sim. já era um cara de idade. Aí ele viu o pastor dele no chão, jogado, falando, Senhor, dobra para esses Gales. Me dobra, Senhor. Aí ele pensou assim, cara, se meu pastor tem que ser dobrado, imagina eu. Imagina eu, um piá de 13 anos. Sim. Daí o outro cara também que teve essa participação de cavar o avivamento foi o diácono Geoff Smile, que provocava o Evan Roberts. Cara, você não pode faltar às reuniões de oração. Essa história. O Geoff Smile. Você tem que vir nas reuniões de oração. E daí Evan Roberts é muito legal que ele tinha um costume. Ele já trabalhava nas minas de carvão, porque o pai dele ficou doente. Então ele teve que trabalhar nas minas de carvões para trazer o dinheiro. Só que daí toda a semana dele era ocupada. Toda semana do cara era ocupada. 3 vezes na semana ele tava na escola bíblica e 2 vezes na semana ele tava numa reunião de oração.
Então, de segunda a sexta, de noite, ele tava ocupado. E é interessante que Evan Roberts, daí, ele vai pro seminário para se tornar um pastor ministerial e tempo integral e tal. Só que ele não faz nem um mês de seminário. Ele volta porque o Espírito Santo fala com ele. Ele volta para a cidade dele, evangeliza os amigos dele, pô, e ali o avivamento vai ganhando forma. Vai ganhando forma, vai ganhando forma. E um negócio muito legal no avivamento de Gales que eu acho top é que as pessoas que também lideraram junto com o Evan Roberts, tiveram muito papel, foram as crianças e os jovens. Eram as pessoas que tinham muita influência, tinham muita atividade, né? A irmã de Evan Roberts ajudou ele. Tinha 2 irmãs da igreja que cantavam, que elas também tinham muita participação. O contexto do avivamento que a gente fala, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, cara, é que a gente tem que desromantizar, né, cara? Porque a gente fala muito sobre avivamento hoje, a gente vai entrar, né, nessa série em avivamentos pontuais, até a gente adiantou um pouco aqui de Gales, mas vamos falar de outros depois. Mas todo o contexto de avivamento, cara, a gente tem a tendência hoje, nas nossas linguagens de hoje no Brasil, de romantizar esses movimentos que, cara, foram gerados em chão de fábrica, né? Que a gente fala, tem esse termo para falar que é ali no cotidiano, o cara se dividindo no esforço, o cara é esforço, juntando pessoas, recursos, galera que tá ali abrindo mão da vida deles, cara, estão ali, cara, cavando mesmo num lugar que ninguém tá vendo nada, cara, e a gente tá ali falando e ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, cara, é igual Noé, né, mano? Imagina, 120 anos, o cara construindo uma parada, construindo uma arca anunciando um dilúvio, mano. Um evento que nunca aconteceu. Que nunca aconteceu, cara. Mano, o cara parou a vida dele pra construir algo em Deus. Porque essa acho que é o tema, né? O cara parou a vida dele pra construir o projeto de Deus. Como dizia ontem o Sade, a dicção tá como, né? Pra construir a arca de Deus, né, cara? Cara, o cara parou a vida do cara pra construir algo que Deus tinha dito. Meio que Abraão, assim, né? Então, todo avivamento, cara, que a gente vai ver falar, mano, vai ser gerado nesse lugar. Não é fácil. O contexto sempre é de esforço, de muita... de cavar muito, cavar muito, cavar muito. E esses caras construíram uma história do avivamento nas suas nações, cara, cavando muito, irmão. E assim, ó, negócio que eu gosto, a questão do avivamento, e focando no líder, né? Na pessoa que Deus levanta pra estar à frente do avivamento. Eu não tô falando que o Evan Roberts foi o pai do avivamento. Tô falando que o Espírito Santo levantou ele pra liderar, pra ser um cara que ia passar instrução Sim. pro avivamento, né? É que nem Deus levantou Moisés. Ele levantou um homem pra comandar 2 milhões de judeus vagando no deserto, né? Interessante de Evan Roberts que eu gosto, que quando ele começou a ganhar fama e o avivamento se tornou notório, muitos pastores foram para Gales para provar o que estava acontecendo lá. Foram lá muitos pastores e é interessante isso que eu acho top. Cara, Evan Roberts subia no púlpito, pregava 15 minutos. Cara, era fogo, era glória, era anjos. E pronto, 15 minutos, cara. Cara, pensa um pastor que vinha lá da Europa, lá de um cantão longe, gastava uma grana ferrada pra ouvir 15 minutos um garoto pregar. Sim. Um garoto de 26 anos pregar que não tinha canudo teológico. Sim. E fogo, glória, tinha unção. Daí Evan Roberts esperava todo mundo ir embora. Ele ficava dentro da capela orando 3 horas, cara. Ele proibia que qualquer um tirasse foto com ele. Sim. E assim, mano, a gente tava falando sobre avivamento aqui, né, cara? E acho que a gente quer, na verdade, nossa ideia de falar sobre avivamento hoje, de falar de alguns históricos, que a gente vai falar de muitos aqui, assim, são muitos, a gente vai dedicar alguns podcasts para falar de alguns. A gente até adiantou hoje um pouco sobre Evan Roberts, que é um dos que a gente mais gosta de falar, né, que é mais contemporâneo, quer dizer, a gente mais conhece hoje, até porque tem livros mais novos, que é o caso do livro dele mesmo, que saiu pelo Jesuscope, eu acho, lançou da Rua Azusa e lançou o de Gales. Então são livros que são recentes, são aí de livrinhos fininhos,
de 3 anos atrás, mais ou menos, que a galera conhece mais. Mas hoje, o nosso contexto de avivamento, a gente tem falado bastante, tem se escutado nos últimos anos. Aí, vamos colocar aí. Cara, eu vou abrir aqui um parênteses bem importante. 2017, quando eu conheci a sala de oração, que é um tema também de um podcast que a gente vai fazer aqui. Quando eu conheci a sala de oração, junto com o Luciano, na época, 2017, foi 17, né? Que eu te conheci, a gente começou a fazer sala junto, a gente foi fazer a escola junto com o Luiz, a escola SDO. E aí eu lembro que eu comecei a ouvir sobre o fim dos tempos, tal, que eu gostava desse assunto também, comecei a aprender mais sobre e a gente começou a orar sobre o fim dos tempos. Eu, particularmente, comecei a orar fim dos tempos em 2017. Mesmo já conhecendo o tema há muito tempo, já conhecendo o tema por ser cristão, mas eu comecei a orar, me interessar por isso. Eu lembro que a gente orava pelo fim dos tempos, de 2017 a 2019 eu orei pelo fim dos tempos. E tinha um tema que dizia assim, ó, conhecimento da igreja sobre o tema fim dos tempos, lembra? E daí, cara, veio a pandemia. Aí tinha muitos caras que a gente não conhecia, o Fábio Coelho, quer dizer, a gente conhecia, mas muita gente não conhecia. Que eram caras, Michel, o Baso, que nós já conhecíamos de 2017, mas eram caras assim que não tinham estourado na fama, a gente pode dizer assim, não na fama, mas a relevância no Brasil, esses caras a gente já conhecia. Quando veio a parada da pandemia, deu aquele boom, e aí começou a se falar de fim dos tempos, e aí começou a galera se interessar sobre, cara, será que está começando o último grande avivamento da Terra? E aí, o pessoal, que o Brasil vai viver um avivamento tremendo, as promessas sobre a nação brasileira e tal, e começou a se orar sobre avivamento. Eu fui um cara que fui no Descende, que é o tema é o Envio do Theo Hayashi, em 2019, foi antes da pandemia. Isso mesmo, a gente fez o Descende em 19 e já estourou a pandemia. Pau! E todo mundo falou, agora vai vir avivamento sobre as nações. A gente pegou lá o tênis, levantou lá, a gente vai para as nações, e quando a gente falou que ia para as nações, veio a pandemia, ninguém ia para lugar nenhum, né? Aí a gente achou que a parada ia acabar, mas só que daí se criou esse tema, avivamento. Então os jovens começaram a falar sobre avivamento, o Brasil vai viver um grande avivamento. Eu oro por isso todos os dias. E aí a galera começou a pensar em avivamento. Só que daí, a gente está em 23, né? Então já 19, 20, 21, 22, 23, parece que foi ontem isso. A gente viu a galera orando por avivamento e pedindo avivamento. Só que todo mundo, aí é onde a gente vai entrar no papo agora um pouco, entra no assunto avivamento baseado em 2 textos bíblicos, que são os textos mais conhecidos. Um de uma promessa de Deus em Joel capítulo 2, e um de uma promessa se cumprindo parcialmente em Atos capítulo 2. Porque a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo, a gente vai entrar nesse papo agora também, mas Deus derramou em Atos capítulo 2, a promessa de Joel capítulo 2? Sim. Só que lembre-se que todo derramar de Deus e toda a Bíblia tem momentos que elas são cíclicos e espirais. É igual ao reino de Deus. A gente fala hoje, o reino de Deus já veio, mas porém, uma frase teológica, o já, porém ainda não. O reino já está entre nós, mas não na sua plenitude, e vai se completar na segunda vinda. Então, o derramar de Deus já veio em Pentecostes, Atos capítulo 2, mas não veio foi um derramar local. Um derramar local sobre Jerusalém. Ficar em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos. Depois ele fala de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ou seja, mas aí ele fala de um derramar sobre todos os povos e todas as línguas, que é a expansão do derramar, que daí, no nosso caso, essa expansão do derramar aconteceu em 1910, no caso, contexto Brasil, e foi se alastrando. E aí a gente fala do progressivo, do ciclo de Deus, que é todo movimento bíblico, todo não, né? Alguns são cíclicos, mas espirais. Eles não giram entre eles, ele vai crescendo no movimento, na proporção, no poder. Então, nós queremos um derramar do Espírito nos últimos dias. Por quê? Porque nós queremos que haverá um grande tempo de apostasia, né? De pessoas abandonando a fé, o amor, mas, ao mesmo tempo, uma igreja orando por um derramar. E aí a gente fala desse derramar de Joel capítulo 2,
que é sobre toda a carne, né? Então aqui acho que ficou bem claro, já teve um derramar, mas a progressão do derramar, baseado no contexto que nós vamos viver, é que nós estamos orando para acontecer. E aí a galera ora e se baseia no avivamento de Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2. E é onde eu quero entrar. Nesses contextos. Qual era o contexto de Atos capítulo 2 e qual era o contexto de Joel capítulo 2? Como eu falei, a história ela se repete progressiva e cíclica. Nós estamos falando de um tempo do Antigo Testamento, do Novo e agora do fim dos tempos. Então, o que a galera espera? O nosso derramar vai ser igual a Atos, né? A gente só romantiza, vai ser um derramar de espírito, tá? Mas o que fala, como aconteceu o derramar de Atos? Qual foi o contexto, qual foi a progressão de Atos 2 e qual foi a promessa de Joel 2 para que acontecesse o derramar? A gente pode até ler aqui, se a gente quiser abrir a Bíblia aqui, a gente pode ler aqui Joel capítulo 2 Já abri, e já ler aqui, ó. já abri Joel 2:28 já. Então, a gente pode abrir, já abriu aí? Então pode ler pra gente aí. A versão que eu vou ler NVI, bom? Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Só que aí é que entra a parada interessante que a gente quer falar hoje com você, que o texto de Joel 2:28 começa com uma condição. Qual é a condição que ele fala? Depois disso. Mas depois disso o quê? Depois do quê? E aí no início do capítulo 2, ele começa assim. Vou ler o 2 inicial, depois passo para o próximo, que é: tocai a trombeta em Sião e dai o alerta ao meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dias de trevas e de escuridão, dia de nuvens, de negridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso como nunca houve antes, e nem haverá depois dos anos por vir, geração em geração. Aí ele fala no 3, diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como um jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto destruído, sim, nada lhe escapará. Então ele vai falando. E lá no 12, no versículo 12, antes do versículo 28, que a gente sempre fala, né? Fala assim, ó. Mas agora, diz o Senhor. Então ele fala lá no 28, depois disso. Então o que é depois do quê? Depois do 12. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviara. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar. Digam, ó Senhor, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Mano, ele vai falando. Aí ele falando só pra gente acabar ali. 18. Então o Senhor mostrou zelo para com sua terra e se compadeceu de seu povo. Então a gente fala de Joel capítulo 2, que o Luciano leu, 28, mas ele sempre começa com uma condição depois dessas coisas. E é nesse contexto que a gente quer entrar hoje, cara. Que tipo de avivamento nós esperamos que o Brasil viva baseado em Joel capítulo 2
e Atos capítulo 2. E aí, mano, o que tu acha? Qual que é o contexto que a gente pode viver hoje em dia? O que a gente acha, o que a galera tem que saber hoje sobre qual é o contexto que a gente vai viver, talvez. Ou até o contexto histórico, né, bíblico que a gente leu aqui, mas o que Atos viveu, por exemplo? Atos, eu penso assim. Falando ali de Atos, eu tava pensando assim, ó. Que Atos, eu penso que Atos, sim. O avivamento foi local. O Espírito derramou em cima de uma cidade, Sim. Jerusalém. Em cima de pessoas específicas. Só que daí o avivamento em Atos eu acho legal trazer aqui o ponto que o avivamento ele aconteceu lá em Atos mediante oração coletiva. O derramar do Espírito veio com oração e jejum coletivo. Quem vazou, quem não queria, desistiu, foi embora. A promessa era, em Coríntios fala que era para 500 pessoas ouviram as palavras para ele ficar em Jerusalém. 120 permaneceram. Entendeu? 500. Então, eu leio os livros de avivamento e uma coisa eu tenho aprendido, cara. Cara, o útero do avivamento são as reuniões de oração coletiva. Sim. Então a igreja de Atos estava lá, jejuando e orando coletivamente. O Espírito veio, tomou eles, mas o Espírito também só caiu naqueles que estavam perseverando. Como foi o caso de Evan Roberts e a galera que estava com ele. Sim. Cara, um piá de 13 anos até 26, mas tinha uma galera junto com ele também clamando e orando pelo avivamento cair em Gales. Uhum. Então, primeiro ponto, o avivamento vem mediante uma igreja que ora. Sim. Isso é fato. O avivamento o Espírito vai ser derramado numa igreja que ora. Uma andorinha sozinha não faz verão. Sim. E outra coisa que é legal, que fala lá em Atos, outra coisa bacana de Atos é que o Espírito caiu sobre a igreja, né? Sim. Ele caiu sobre a igreja, sobre os judeus que estavam ali, as pessoas convertidas. Só que eu gosto de Joel, que tá muito claro pra mim, que fala que o Espírito, eu vou derramar meu Espírito sobre todos os povos da terra. Nenhum povo vai ficar fora do meu Espírito. Isso completa em Atos 2, que até tu abriu só pra mim falar que achou massa dizer que os gringos ouviram as grandes. Ele fala assim, ó, cara, é muito massa a gente ler, porque Atos vive a promessa de Joel, né, como a gente falou, de uma forma parcial, porque é progressivo pro fim dos tempos. Lógico que pro tempo deles era o que ia acontecer. Eles entenderam isso, mas ele fala assim que, cara, fala assim, deixa eu ver a parte que eu esqueci, cara. O versículo 5 de Atos 2 fala: estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Pensa, mano. De todas as nações, né? Derramaram sobre toda a carne, né? Então, mas é interessante, né? O Espírito caiu sobre a igreja, caiu sobre os 120, o Espírito caiu. E um monte de gringo lá em Jerusalém. Isso. Tinha um monte de gringo, cara. Tinha grego, tinha persa, tinha árabe, tinha um monte de gringo. E os caras, o Espírito caiu sobre eles e, começaram a falar as grandezas do Cordeiro. Então daí os povos começaram a ser evangelizados. Uhum. Né? Nessa capacitação do derramar do Espírito. Só que eu gosto de Joel porque eu piro muito de Joel, cara. Pensar que o Espírito do Senhor vai cair sobre todos os povos da terra, cara. Nenhum povo fica de fora, cara. Da pessoa do Espírito Santo. Isso eu piro demais. E outra coisa que é legal em Joel também é que fala, né? Antes que venha o grande e temível do Senhor. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, antes do temível dia do Senhor, vai acontecer o derramamento do Espírito. E eu penso no avivamento assim, ó. Eu não penso que o avivamento é um show pirotécnico, massa, que afeta a nossa emoção, nosso sentimento, faz a gente tremer e ficar arrepiado. Não. Avivamento também não é a igreja tá lotada de gente e tal, e tá saindo gente pelo ladrão. Não, também não é isso. Avivamento, pra mim, ele tem a ver com uma igreja que ora, uma igreja que jejua, ela faz discípulos, ela se prepara pro fim, ela busca estar preparada pro fim. E uma igreja que
vai amar o Senhor acima de tudo e amar a beleza dele. Sim, o contexto de... A gente comentou aqui, um pouco antes de começar aqui, a gente comentou que o contexto do derramar do Espírito foi a festa de Pentecostes. E era uma festa no 50º, 50 dias depois da Páscoa, no caso, se comemorava depois da Páscoa, que era a festa da ressurreição de Jesus. Aliás, uma festa do dia da ressurreição de Jesus, que são 50 dias depois da Páscoa. Então a galera estava em Jerusalém. Tipo assim, tinha o que dá pra gente tirar da parada do derramar do Pentecostes é que a galera estava ali em Jerusalém. Se a gente pensar numa igreja, por exemplo, eles estavam vivendo uma agenda bíblica, uma agenda de um mandamento do Senhor. Então eles estavam vivendo a festa do Pentecostes, estavam em Jerusalém, eles tinham vivido ali, tinham comemorado a Páscoa, estavam comemorando o Pentecostes, que era uma festa que tinha que ser comemorada, que eles estavam debaixo de uma palavra de obediência do Senhor, debaixo de uma orientação. Cara, eu gosto muito de falar isso porque a gente quer, a gente tá aqui conversando, a gente quer limitar o tema para não ir muito longe, né? Porque é uma coisa puxando a outra. Mas vai falar aqui de fim dos tempos, por exemplo, e, cara, eles estavam ali debaixo de uma obediência de um tempo, cara, para fazer aquilo ali. E, como o Luciano falou, o fim dos tempos, por exemplo, contexto de Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente falou, o Luciano falou aqui agora. Eu tô falando rápido, mano. E digo assim, vai falar sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente fala muito isso na sala de oração. E Jesus não virá para uma igreja que não ora. E, cara, esse até é o tema do fim dos tempos que a gente vai falar depois, que a gente chama a falar também, né, que Jesus vai vir para uma igreja que está pedindo. Então, eles estavam ali na festa de Pentecostes pedindo. Lá em Tessalonicenses fala que vós que sois da luz, cara, tipo assim, que o dia do Senhor, ele fala assim, antes disso e depois disso virá o grande e terrível dia do Senhor. Depois do derramar de Deus, do poder do derramar de Jesus, vem o grande e terrível, né, o temível dia do Senhor. E ele fala assim, só que esse grande, temível e terrível dia do Senhor virá como um ladrão, como fala em Tessalonicenses. Mas, aí ele vai dizer assim, ó, vai vir para aqueles que não são da luz. Então, quem é da luz, cara, vai saber, porque vai estar se preparando para aquilo ali, vai se preparar. Quem é das trevas, assim, ó, o sujo se ainda mais. Então vai ser um contexto de muita sujeira, de muita iniquidade acontecendo. A gente vai olhar, mano, a gente tá orando aqui direto, pedindo para Deus derramar, e não tá acontecendo nada, e parece que nada tá acontecendo, a gente não tá vendo nada visível. Os caras que são ímpios vão estar piorando na impiedade, homens ímpios, amantes de si mesmos, cara, pensa, mas o contexto que a gente vai viver. De ódio, de perseguição cristã, né, que os caras não vão querer mais saber da Bíblia. E a gente vai estar orando. Mesmo sem ninguém perceber, a gente vai estar clamando numa sala, num lugar, como foi no cenáculo. Cara, 120 pessoas, mano. Para uma festa em Jerusalém, quantas mil pessoas tinha lá? Tinha muita gente, porque quando Pedro vai pregar, ele fala que 8.000 se convertem. Então, peraí, vamos traçar aqui já uma ideia da parada. Pedro prega, eles têm o batismo, Pedro prega para explicar o que está acontecendo. De primeiro, eles se convertem em 3.000. 3, né? Depois é 5.000. Então, quer dizer, tinha 120 e 3.000 se converteram, sem contar homens e mulheres e crianças. Quer dizer, mano, vamos supor, tinha um movimento ali de 120 pessoas, mas ao redor tinha 3.000 pessoas. Mano, isso é menos que 5, 10%. Quer dizer, tinha pouca gente orando e muita gente viajando. E outra coisa que é legal do avivamento, outra coisa que eu gosto de puxar do ponto derramar do Espírito Santo em Atos, qual que foi a primeira atitude da igreja após o derramamento do Espírito? Evangelismo. Primeiro, lá em Atos 2 fala o quê? Eles proclamavam as grandezas de Deus. Primeiro ponto. Aí veio o Pedro pregando publicamente. Mas é legal, mano, é legal de falar sobre isso aí, essa parte é interessante. A gente ajudar aqui a galera. Porque o podcast, a gente tá tentando montar uma ideia pra galera entender, né? Aí, só pra mim ler o trecho ali, que eu acho muito massa, tu vai falar sobre a questão do evangelismo. Porque a gente falou aqui das nações, né, cara? Eu acho isso muito massa. Porque ele fala lá em Atos capítulo 2, e fala assim, cara,
Ele fala assim, cara, então eles ficaram perplexos lá no versículo 7, e admirados diziam uns aos outros. Quem? Por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Os caras estavam ouvindo os caras falar em línguas, porque eles ouviram um grande som, né? Ali, quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, quando as línguas de fogo desceram sobre eles. E fala assim, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo a Cirene, e romanos, aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isso quer dizer? Mas, cara, imagina, olha quanta gente tinha lá, mano. Romano, egípcio, tu falou do evangelismo, né? Cara, muita gente, cara, ali, naquela região ouvindo, e aí tu falou do evangelismo que começou, aí Pedro vai testemunhar pra galera, imagina. É interessante que aqui também outra coisa, eu vou entrar na parte do evangelismo já, mas eu gosto de tirar essa dúvida que tem gente que faz confusão que Atos, o povo falou em língua dos anjos. Não. Tá muito claro no versículo 8. A glossolalia. Não, tá, no versículo 8 fala. Os gringos estão falando, né? Os gringos estão falando assim. Nós estamos ouvindo cada um deles falar em nossa própria língua materna. Pronto. Aqui já acaba. Que a glossolalia, e tem a xenolalia e tem a glossolalia. Então aqui a igreja, os 120 falaram a língua dos homens, a língua materna dos povos. Tá muito claro. Não, eu tenho que ensinar isso porque tem... Embora tenha os dons espirituais que entram a questão das línguas, mas Com no certeza. caso de Pentecostes... Aqui é língua maternas, língua de povos. E então, qual que foi a primeira ação? O Espírito veio, tomou a igreja, doideira, grandeza de Deus. Começaram a proclamar. E vem Pedro, cara. Pedro cheio do Espírito Santo, já revestido, o cara perseverou, e revestido do Espírito, pregou. Cara, imagina, o cara pregou, o cara era pescador, não tinha canudo teológico, o rabino dele foi Jesus, um rabino totalmente alternativo, fora do sistema judaico. Jesus era um rabino alternativo, cara. E Pedro não tinha canudo, não tinha faculdade. O cara prega. Sim. E ele começa a falar dos patriarcas, ele fala de Davi, que Davi profetizou, ele vai falando de um acréscimo de 3.000, cara. Uhum. Então, eu gosto do que eu tô lendo no livro do pastor Mike Duke, que fala assim que o revestimento do Espírito encurta o tempo da igreja de fazer evangelismo, cara. A gente faz evangelismo mais rápido. Cara, quando a gente é revestido do Espírito, pra gente evangelizar não leva tanto tempo, não demora tanto, não tem que gastar tanto, cara. Mas a igreja revestida do Espírito, tudo vai correr com eficácia. É que nem um negócio que eu acho top, que o William Seymour falava. O William Seymour falava assim, cara, que eu não gasto tempo treinando, ensinando os meus missionários a estudar a língua dos povos. Eu forjo nos meus missionários eles serem revestidos do Espírito. Porque eles vão falar a língua dos nativos. Sim. Tem uma passagem de Paulo, né? Acho que foi... Deixa eu ver se eu lembro. Quando Paulo chega numa cidade, me ajuda aí, acho que é Atos 19, se não me engano. Que Paulo chega num lugar e aí ele fala, cara, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Daí ele diz, não, a gente conhece o batismo de João Batista. E aí ele fala assim, cara, deixa eu ver aqui, acho que tá aqui, mano, deixa eu ver se tá aqui pra gente falar. Ele falou assim, cara, não, a gente conhece o batismo de João Batista. Ele falou, não, cara, vocês precisam conhecer o batismo do Espírito. E Paulo já chega e fala assim pros caras, recebam o Espírito Santo. Tipo assim, ó, a primeira coisa que ele perguntou pros caras, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? O cara assim, não, a gente conhece o batismo de João Batista. Não, peraí, não dá pra conversar com vocês sem a revelação do Espírito. Então ele pega e olha com os caras
são batizados com o Espírito Santo, que tu falou agora, que quando a gente vai para o lugar do revestimento do Espírito Santo, quando a gente faz missão revestido pelo Espírito Santo, mano, é muito mais fácil. E Paulo só falou, cara, vocês conhecem esse batismo? Ele falou assim, não. Então, acho que tá aqui no 19, cara, fala assim. Aí ele fala assim, lá no 19 fala assim, ó. Lá no 19:3. No 2. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Esses caras eram discípulos de Jesus. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Mano, olha só, cara. Aí ele fala assim: então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Mano, entendeu? Tá aqui, mano. Os caras não conheciam nem... Os caras eram cristãos, tinham ouvido a mensagem de João Batista, de Jesus, mas não conheciam ainda o empoderamento do Espírito, né? Porque o Espírito Santo é o empoderamento do Espírito sobre nós. E aí já começou o evangelismo assim, já meteu ali sobre os 12. Tem um fato lá na Rua Azusa que eu acho top. Que vai ter a ver com o assunto aqui que a gente tá falando de atos, de batismo, vai ter a ver. Tem um episódio lá na Rua Azusa que o William Seymour estava fazendo faculdade teológica pela Escola Bíblica Bethel. Escola Bíblica Bethel lá do Texas. E o professor dele era o Charles Fox Parham. E o Charles Fox Parham, ele ministrava muito dons do Espírito e o batismo. É o que ele dava aula. E daí o William Seymour teve aula com ele lá no Texas. Beleza. E o Parham, ele questionava os alunos. Eu quero que vocês montem pra mim uma tese do que é o batismo com o Espírito Santo e quais são os efeitos. Então ele provava os alunos. Uhum. Aí beleza. Aí um dia chegou uma aluna, que era uma idosa, que é a Agnes Osman. Aluna. E ela foi estudando, ela chegou assim, professor, estudei, fiz meu estudo. Ó, seguinte, eu vou te pedir um negócio, professor. Coloca a mão no meu ombro e ora por mim pra receber o Espírito. Ele orou. E era uma senhora de idade que estudava com ele, Agnes Osman. Ela foi a primeira aluna batizada com o Espírito e ela ficou 3 dias falando mandarim e escrevendo em mandarim. Sim, que é o dom do Espírito. Né? E daí ela foi enviada para aquele povo. A Escola Bíblica Bethel enviou ela. Uhum. Que é o dom do Espírito, né? Mas é uma mulher de idade, Agnes Osman, ela marcou a história, uma mulher de idade que nunca aprendeu mandarim, nunca escreveu, mas quando ela... Foi empoderada pelo Espírito, pelo dom do Espírito, né? Ela ficou 3 dias falando em mandarim. Mano, porque é interessante falar sobre avivamento e Espírito, porque daí tem a confusão que a gente falou lá das línguas, das línguas lá da glossolalia, da chinolalia, que tu falou agora do Espírito. O cara fala, tá, mas eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo. Todo mundo recebe o Espírito Santo quando se converte, quando é batizado. Mas aqui Paulo fala de um empoderamento do dom do Espírito sobre a galera. E faz com que o cara tenha condição. A gente escuta muitos testemunhos, né? Eu já ouvi vários testemunhos. Agora, recentemente, até ouvi semana passada de pessoas, cara, que recebem o dom de línguas, de falar inglês, de falar italiano, para poder levar para outras nações. E é uma loucura pensar nisso. Mas é o dom que Deus dá. Então, todos nós passamos a estar sob a influência do Espírito na nossa conversão, no nosso batismo. Mas o dom do Espírito Santo, de receber, de ser empoderado pelo Espírito Santo, ele é necessário a gente receber os dons do Espírito Santo. Então, isso é legal, daria até um outro podcast falar sobre isso, que é o Espírito Santo, o que é o mover do Espírito Santo, enfim. É legal, cara, que todo o cenário de avivamento que a gente vai viver, ele fala de um
a gente fala de ser cheio do Espírito Santo. Tem um termo, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é estar cheio? E aí é interessante falar sobre isso, porque ser cheio tem a ver com se esvaziar. E a gente, cara, como que para a gente receber o dom do Espírito Santo, o que é necessário? A gente se esvaziar. Então, nos contextos de avivamento bíblico, que a gente vai falar aqui já meio que indo partindo para a gente finalizar aqui essa parte, esse primeiro dia da nossa série. E, cara, a gente vê isso lá com Neemias, capítulo 8, 2 Crônicas, versículo 15 e 8, que fala quando o rei Asa decide dedicar Judá a Deus. Com Josué, 24, de 1 a 15, quando Josué reuniu as tribos de Israel para que cada um escolhesse a quem servir. Quando você vê Esdras, que proclama um jejum lá no rio Ava, por meio do qual o povo afastou-se do pecado e se limpou. Então, o revestimento do Espírito Santo e o enchimento do Espírito passa por um esvaziamento primeiro. Isso que a galera tem que entender. Eu acho que para que a gente viva um avivamento genuíno de forma individual e coletiva, é necessário a primeira parte do esvaziar-se. E que é onde a gente pode falar aqui rapidamente de toda vez que Deus entrou com providência no povo. Cara, no exílio babilônico, quando o povo ia, o que levou o povo a ir para o exílio? Para a Babilônia. O que aconteceu, na real? O que aconteceu com o povo antes? Quantas instruções Deus deu para o povo? Sobre afastar-se do quê? Cara, do pecado, se afastem dos ídolos, se afastem daquilo que da idolatria, não se misture com outros povos. E aí, quando o povo não ouvia, Deus chamava a galera para perto e dizia assim, cara, se esvaziem, peçam perdão, se arrependam dos seus pecados, cara, joguem fora os ídolos, para que eu derrame sobre vocês poder, no caso. A gente está falando aqui do Antigo Testamento, né, cara? Para que a gente derrame sobre vocês algo novo. Então, esse contexto de avivamento é que nos faz, cara, o que gera um avivamento pra gente cara, não tem como a gente pensar em viver avivamento hoje se a gente não pensar no lugar do esvaziar-se, mano. E a gente chama de avivamento pessoal. Quando, né, o Piper tem uma frase que eu até marquei aqui, cara, que eu acho massa, que eu marquei aqui nas minhas anotações. O Piper fala assim, ó, o avivamento da igreja é a maior necessidade do mundo hoje. Porque o chamado do Senhor, como foi para o povo hebreu, para o povo judeu, cara, se arrependam. E a gente vai entrar até em um outro assunto aqui, porque chama-se da missão centrífuga e a missão centrípeta de Deus, né? Que fala de Deus ter uma nação, que Deus levantar uma nação que era Israel, uma nação que iria atrair os povos para ela, porque ela seria a nação que os povos olhariam e diziam assim, ó, cara, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. O contexto do Antigo Testamento eram de várias divindades. Moloque, cara, profetas de Baal. Então, tipo assim, qual que era o contexto de Deus? Cara, Israel é a nação que tem o padrão de Deus e as nações vão olhar para Israel, elas vão ser atraídas pela glória de Deus em Israel. E vão dizer, cara, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Hoje em dia, não existe uma substituição, isso é uma teologia que alguns falam que talvez Israel não tem mais as promessas, agora quem tem a promessa é a igreja, enfim, isso é uma outra teologia, mas que se fala muito. Mas se tratando de povo, é a mesma coisa como cristãos hoje. Nossa obrigação da palavra do arrependimento coletivo, que foi de Joel 2, de a gente, como igreja, ser chamado para um arrependimento, um esvaziar-se da igreja, 2 Crônicas 7,14, que é o texto clássico, a gente lê sempre, né? E a gente fala muito nas orações, se meu povo, fala, você me ajuda aí, que chama pelo meu nome, para me poder que eu tô com orar a mim, me e buscar, buscar de todo o seu coração. E se arrepender dos seus pecados. E então, tipo assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, tipo assim, ele está falando, a oração de Deus, a intercessão de Deus, que Deus intercede assim, é uma intercessão para nós. Então, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu vou vir, vou falar com vocês, e eu vou derramar sobre vocês.
E para nós, como igreja hoje, é importante, como o Piper fala aqui, esse avivamento, primeiro, é necessário que a gente, como igreja, se esvazie, peça perdão dos nossos pecados, que a gente tem cometido vários, e a gente se torne de novo como Israel, a gente carregue sobre nós a luz de Mateus, capítulo 5, né, que diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esse avivamento que nós oramos hoje é que a gente possa atrair os povos através da glória de Deus sobre nós, que é o que a Bíblia sempre falou no Antigo Testamento, que é o esvaziar-se, para que o Espírito enche. Aí vai falar do lugar vazio lá de Êxodo 25. Mano, aí vamos entrar em outro assunto da adoração aqui, que vai longe daí, nem quero falar sobre isso. Tá. Então, vou falar sobre isso aí então, que tu falou. Eu acredito que o avivamento vir sobre o Brasil, o avivamento vir sobre um povo, sobre uma cidade, sobre uma nação inteira, ele exige algumas coisas. Oração coletiva, arrependimento, assembleia solene, cultura de jejum, cultura de clamor. Mas o que eu mais quero usar como base bíblica é o Salmos 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Então o Senhor responde: aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, e de coração fala a verdade, não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aqueles que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede poderá morar no meu santo monte. Então essas são as condições para vir um avivamento. E é interessante que o avivamento, eu gosto do avivamento de Gales, porque ele foi um avivamento social, cara. O espírito caiu naquele lugar, cara, mudou toda a cultura de um povo, cara. As lojas de Bíblia tiveram todas as Bíblias vendidas, os homens que trabalhavam nas minas de carvão começaram a tratar melhor os cavalos, que eram tratados com porrada e xingamento. Os cavalos até tinham que ser reeducados. Os homens iam na taverna encher a cara, mas o copo não vinha na boca. As dívidas eram pagas, cara. Quem tinha dívida, quem tinha conta, tava devendo nome sujo, pagava. E foi uma nação que ficou... O avivamento durou 9 meses, mas o país de Gales ficou 3 anos e meio sem ocorrência policial, cara. Então o avivamento tocou toda aquela nação, tocou todo aquele povo, cara. Mas para isso vinha a igreja galês teve que viver Salmos 15, cara. E fala que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. E não usa sua língua para difamar. Cara, o avivamento vai vir para uma igreja que assim procede. Cara, a gente tem que viver os elementos do avivamento, sim. Arrependimento, assembleia solene, ter uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que oferta para missões, uma igreja que semeia na vida dos outros, sim, não discordo. Mas o avivamento vai vir sobre a igreja e tocar uma nação com Salmos 15, cara. E eu gosto muito do Salmos 15, porque o Senhor tá dando uma regra. Então, Davi, eu vou dar aqui o meu folhetinho de como vai vir um avivamento. Uhum. Cara, a gente falou de Israel agora aí. Falou de Israel. Cara, avivamento vinha quando o povo se arrependia, largava os maus costumes, obedecia a lei, obedecia a Torá. Uhum. E vinha avivamento. Transbordava vinho, o azeite, tinha bênção, tinha cura. Sim. Sempre foi assim, né? Sempre foi. O contexto de avivamento histórico, cara, sempre foi... Foi sempre o que gerava avivamento, né? Tanto para Israel, sim, quanto no avivamento histórico era honra aos mandamentos, honrar os mandamentos. Sim.
E amar o que o Senhor ama, cara. E Esdras foi isso, né? Quando eles acham O livro, a Torá. eles pegam o livro, acham o livro no templo e, cara, a gente precisa retomar. E o que eu acho legal de a Neemias, o que eu acho legal aí, que eu acho legal de Neemias. Neemias, qual que é a parada, cara? Neemias também tem um episódio que ele lê o livro, ele lê a Torá. Neemias lê a Torá. Só que o que eu acho top em Neemias, o avivamento. Neemias, eu acredito, cara, que Neemias foi o cara que mais orou, mais jejuou e mais intercedeu para reconstruir Jerusalém. Sim. Eu acredito que Neemias foi o cara mais doidaço por isso. Mas Neemias tinha outro caráter, cara. Ele foi o cara que mais levantou pedra pra construir aquele negócio, cara. Sim. Lutou batalhas, né? Tipo, organizou o povo pra poder. Cara, o Sambalat é interessante. Ele falou assim: não vou dar trégua pra esse filho da mãe, cara. Não me interessa quem é o cara. Se ele vir aqui, eu vou arrochar ele, cara. E qual que foi a ordem de Neemias? Os homens vão trabalhar e vão carregar a espada na mão. Sim. Se viu o inimigo, cara, eu tô nem aí. Eles vão construir o muro e vão lutar, né, cara, pra poder construir a cidade. Então, Neemias pra mim, eu gosto, tô falando de Neemias aqui agora na conversa, mas tá vindo na minha cabeça Neemias como um exemplo de homem bíblico, hombridade bíblica, que ele tinha dois pesos. Ele era um homem que orava, jejuava, clamava ao Senhor. Ele também tinha a parte, cara, eu vou reconstruir, cara, então eu vou ter que suar, eu vou ter que liderar aqui, eu vou ter que ajudar os homens, eu vou ter que ser exemplo. Uhum. Porque, cara, a gente pensa no avivamento, mas a gente pensa, eu acho que a igreja ainda pensa naquele cara que só vai ficar orando. Orando. E o cara fica jejuando, se mata a orar, se mata a jejuar, fica lá, tal. E o cara não faz nada, fica tipo um monge franciscano. Uhum. Não, cara, os homens que lideraram o avivamento, cara, eles arregaçaram a manga. Na verdade, Neemias, o que acontece com Neemias que é massa, que o cenário do avivamento que a gente vai falar aqui sempre, da parada da oração, que sempre teve oração. Sim. Tipo, os moráveis, por exemplo, Sim. não vou nem entrar nesse assunto agora pra gente não queimar a ficha pros próximos podcasts. Mas assim, a oração, ela fazia parte de dois momentos. Primeiro, você orava para ter uma atitude e orava-se durante o movimento. Quando Neemias ora 3 meses antes de começar. Então, Neemias ouve que Jerusalém está com os muros destruídos, aí ele começa a orar para Deus dar uma direção para ele. Então, tipo assim, ele orou, mas aí quando Deus dá a direção, ele parte para ação, baseado na oração. E durante o processo ele vai orar, agora muda o problema, não é mais agora ele, porque ele já chegou lá, já conseguiu o rei, já deu carta, já deu madeira, ele chegou. Agora a gente tem que orar por outro motivo, que é agora se defender dos inimigos. Então ele ora agora tem oração, mas é por outro motivo. Ele já orou, a primeira resposta já veio, já foi enviado, tô lá, cheguei. Beleza, vamos construir o muro, vamos, tá tudo aqui o recurso, agora qual que é a oração, a próxima oração pra gente se defender dos inimigos, né? Então continua orando para Deus cuidar, pra gente não morrer. E cada processo do avivamento tem um tempo de oração e de uma ação. Ora, e aí tem a questão de a gente orar para se movimentar, orar se movimentando, que agora a gente tá já no processo e precisa de recursos para isso aqui. Então temos que orar pra gente ter isso aqui. Porque então sempre teve essa parada das duas coisas. A parada que tá na minha cabeça assim, da igreja é que a gente tem essa coisa assim, meu, o avivamento vai vir. Cara, tu vai ver, por exemplo, eu conheço 2 caras da história que oravam muito. Ó, John Knox, que foi o maior líder protestante da Escócia. O cara orava todo dia 5 horas. Sim. Mas era o maluco que tava lá na Escócia, cara, evangelizando, falando contra o catolicismo, fazendo discípulo, formando líder. John Knox foi o pai do presbiterianismo. Sim. E o cara todo dia orava 5 horas. Mas o cara tava lá na labuta lá. Cara, ler, capacitar, evangelizar, ganhar a minha cidade. A oração dele era: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Imagina, esses caras não tinham nada, né, cara? Eles não tinham internet, eles não tinham nada. Eu creio que esses caras acordavam muito cedo, 4 da manhã, pra poder orar. E deu outro cara que orava muito, orava 13 horas, quase todo dia. Era Jonathan Edwards. E quem que era do Jonathan Edwards? Ele foi nada mais, nada menos que o pastor americano que liderou o segundo despertar nos Estados Unidos. Isso é outro podcast, mano. E Jonathan Edwards era o cara que, na história americana,
Ele era o maior, intelectual da América, cara. Ele era o maior filósofo da América do Norte. Um pastor, Sim. Jonathan Edwards. Além de ser pastor, ele tinha respeito da alta elite. Sim. Porque ele é um cara letrado, irmão. Mas o cara orava. Orava. Tem uma parte que é muito legal. E o doutor lá, o Martin Lloyd-Jones. O Martin Lloyd-Jones fala assim, no livro Generais Oração, do Edino Melo. O Martin Lloyd-Jones fala assim que os moravianos são comparados com essa montanha. Lutero é comparado com essa montanha aqui. Mas Jonathan Edwards, ele é comparado ao Monte Everest. Nossa. Pensa, mano. Cara, ele foi... Então, Jonathan Edwards, ele tinha essas duas facetas. Ele orava, jejuava e pá. Tanto que o maior discípulo dele foi o missionário lá, o David Brenner. Foi o maior discípulo dele. Sim. Ia casar com a filha dele, Jerusa Edwards. Daí David morreu. David Brenner morreu, não casou com a filha dele. Mas Jonathan Edwards formou um grande missionário que evangelizou os índios. Mas é legal, eu gosto de ver isso na vida do homem de Deus. Eu gosto de ver isso na vida do homem de oração e do homem que lidera avivamento. Ele orava. Mas, cara, ele tava ativo fazendo alguma coisa. Sim. Ele não tava lá em casa só, Deus me dá poder pra não fazer nada. Sim. Cara, a igreja em Atos foi revestida. Os caras gastaram tempo, energia, lágrima, saliva, força, acreditando numa coisa. Eu vou revestir vocês. Sim. Mas eu não vou dar data, não. Sim. E depois, cara... Foram 10 dias de oração, né? Cara, e depois, 3.000 se agregam no corpo de Cristo, cara. Cara, isso que é massa porque a gente trazendo pro contexto, nosso contexto hoje, o Brasil e quem sabe o fim dos tempos, é que a gente tem que entender, cara, que existe uma estação para cada um. Cara, eu vi essa frase na semana passada e eu tava num lugar e Deus me falou assim, a frase que saltou para mim, eu comecei a chorar na época que, na hora, depois eu contei pra minha esposa, ela falou, por que tu tá chorando? E eu ouvi uma frase numa canção que dizia assim, eu nasci pra essa geração. Eu comecei a chorar na canção porque quando eu ouvi essa frase, eu olhei pra minha vida e vi que tinha todo um contexto que eu vivi na minha vida toda para chegar nesse contexto de hoje. Hoje nós esperamos o derramar, o avivamento no Brasil, a gente espera e cada um de nós vai ter que orar para Deus te dar, cara, essa direção de o porquê tu tá orando. A gente ama a nossa cidade aqui, né? Nós temos um chamado para essa cidade. Eu falei, conversei com algumas pessoas hoje, eu falo muito para minha esposa isso. A gente fala sobre, né, cidades e viagens e morar em outros lugares. A gente conversa de casa, assim. E eu digo, cara, eu amo a minha cidade. Então a minha oração é para minha cidade hoje. Porque a estação da minha cidade não é igual à estação, quem sabe, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Cada cidade tem a sua estação, cada cidade tem o seu contexto. A minha cidade tem uma estação. Então, eu oro para essa estação, como os caras oravam. Imagina, os caras não tinham, eu gosto de pensar no Novo Testamento, em Atos, cara. Quando os caras foram perseguidos 70 depois de Cristo, quando Pedro escreve uma carta para dizer, os caras estão vivendo um contexto, cara, diz tipo assim, ó, cara, Jesus não voltou ainda, irmão. Tinha uma promessa sobre nós que Jesus ia voltar. E os caras estavam confortáveis em Jerusalém. Os judeus começaram a desanimar, os judaizantes que eram convertidos ao cristianismo começaram a voltar para o judaísmo. Os caras começaram a desanimar que a promessa da volta de Jesus não era verdadeira. E aí Paulo tem que escrever uma carta para os caras para reanimar a igreja, dizendo, olha, eu acho que 1 Pedro, não vou citar aqui que eu vou esquecer agora o texto, diz assim, cara, e fala assim, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Os caras estão questionando. Eles assim, é mentira isso? Não, é verdade, isso vai acontecer. E os caras estão orando por uma estação e de repente, cara, 70 depois de Cristo, os caras são expulsos de Jerusalém. Aí os caras pensam assim, acabou para nós, porque agora a gente não tem mais nação, a gente foi expulso da nação, Roma vai destruir tudo, destrói o templo, a gente tá perdido. Só que daí começa uma nova estação, que agora é o evangelho ganha das nações. Então, eles não sabiam que existia Brasil, eles não sabiam que existia, quem sabe, outras América Latina, América do Norte. Eles não tinham noção disso aí, cara. Eles estavam só ganhando ali a Itália, a Espanha, estavam ganhando ali a Europa ainda. Estavam chegando tinha a Ásia. Os caras não tinham noção do que eles tinham que fazer para expandir a promessa do ID de Jesus, para cumprir o chamado do ID de Jesus.
Eles não sabiam que tinha 2.000 anos para frente. Mano, pensa, os caras não tinham noção que tinha 2.000 anos para frente para viver ainda, para cumprir as promessas. Só que para a estação dos caras, eles tinham que, para eles ali, aquela estação era importante, porque eles talvez não vissem os confins da terra. Eles não estavam ainda, não tinham noção do que eram os confins da terra. Mas para alcançar os confins da terra, existia Jerusalém, Judeia, Samaria. Então, eles tinham que orar para que eles ganhassem esse lugar. Eles tinham que orar para ganhar primeiro o processo ali, para que o derramar que eles estavam esperando se expandisse por todas as nações. Eles estavam orando por uma parada que eles não sabiam que ia ter que atravessar um oceano, irmão, para chegar nos Estados Unidos, para chegar lá na Rua Azusa, para depois vir para a América Latina, para tocar o Brasil, que para muitos o Brasil é o confim da terra, porque foi uma das últimas continentes a ser descoberto, ou foi o último, se eu não me engano, a ser descoberto. Então, quer dizer, mas para aquela estação era importante eles orarem para aquele momento ali. Eles não iam ver o que ia acontecer, mas para aquela estação eles tinham que orar. E a gente saber hoje que para nossa estação, para que Deus vai fazer, a gente crê que talvez sejam os últimos tempos mesmo, que seja o último grande avivamento, que vai acontecer agora, o último grande derramar, que a geração da volta de Jesus já nasceu. A gente crê, né? É uma crença nossa que a geração da volta de Jesus já está vivendo ela. Os jovens que já estão nascendo agora vão ser a geração que vai ver ele voltar. Então, talvez a gente veja Jesus voltar. Pela nossa crença dos próximos anos, a gente vai ver o céu se abrir. Talvez a gente veja tudo isso. E para a nossa geração é importante a gente orar. Por esse tempo, por esse ciclo, por esse momento agora. Cada um viveu a sua fase, cada um viveu o seu momento, mas o momento nosso é agora, de viver para essa geração, para que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra e então virá o fim. E aí eu gosto de falar sobre... Tem um texto que eu li hoje em Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz assim: lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre nós. Mano, que texto incrível de Oséias, mano. Lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova justiça sobre nós. Cara, nós não cansaremos de bater, como a gente usa muito texto de coloquei sentinela sobre você, ó Jerusalém, né? 62. Até que a gente veja a justiça sobre Sião. Mano, a gente tá orando para isso acontecer nesse tempo agora. E eu acredito que é um tempo de a gente buscar. E eu creio que esse avivamento passa por tudo isso que a gente falou aqui. Eu creio que hoje a gente está vivendo... Eu quero só falar aqui rapidamente de 8 pontos importantes no avivamento, pra gente, cara, partir pra encerrar essa parte, porque a gente queria ficar aqui mais tempo falando muito mais coisas, cara, mas a gente hoje deu um panorama legal pra galera falar, pra galera ouvir. Ele fala assim, ó, primeiro que o avivamento tem um contexto muito legal, que ele restaura o primeiro amor. O segundo contexto é que o avivamento ele gera em nós um desejo pela oração e pela palavra de Deus. Cara, isso é um ingrediente poderoso. Ele fala sobre desejo pela palavra, oração, louvor e obediência. Esse é o ingrediente do avivamento. Segundo, o terceiro é que ele soluciona conflitos, onde existiam brigas, existiam desavenças, cara, há correção e há arrependimento e há restauração novamente daquilo que, cara, perdão é muito forte, né? Avivamento, ele restaura casamentos arruinados. Isso acho massa, porque cara, Yahvé Shalom, onde Yahvé Shalom chega, o Deus da paz chega, tudo é consertado. Avivamento afasta a amargura, temor e preocupações, ou seja, a ansiedade, ela se acaba. O avivamento renova o espírito do ser humano, tira da depressão, tira das tristezas do mundo. Ele renova a mente do ser humano, traz uma renovação de mente, cara. A mente do cara ela expande. Ontem eu vi o Forley falar sobre isso. Parece que Deus hackeou, ele falou que parece que Deus hackeou meu sistema e mudou a minha programação. E realmente o avivamento ele muda a mente e ele muda a vida. Onde todas as prioridades que a gente tinha, elas são mudadas. Então o avivamento gera mudança da vida.
Onde, cara, eu vi gente deixar a faculdade, eu vi cara abandonar trabalho de 8 mil reais por mês, de 20 mil reais por mês para ir para África. Eu vi pessoas abandonarem tudo que tinham porque tiveram encontro com Jesus. E para viver para aquilo que Deus chamou para viver. Então, o avivamento tem muito a ver com isso. A gente tirar a parte do romantismo que vai derramar. A gente falou aqui sobre honra. E esse derramar de Deus sobre o Brasil vai vir sobre um lugar de honra, de arrependimento, de honra, leitura bíblica, de transformação social e tantas outras coisas que a gente vai poder falar nos próximos podcasts com outros de homens de Deus de várias estações que viveram. E a nossa ideia é construir esse lugar para que você possa entender o que Deus espera. A gente está aqui construindo esse podcast hoje, nosso Savecast, para construir uma mentalidade na galera da nossa cidade, do nosso estado, da nação. Quem sabe esse podcast alcance muitas pessoas. Esse é o nosso desejo, Amém. Milhares de pessoas, para construir um pensamento sobre o que nós estamos construindo como nação brasileira. Então, nosso desejo é esse, que a gente consiga alcançar as nações, cara, que as pessoas alcancem e que as pessoas entendam o porquê nós estamos orando e qual a razão de a gente buscar a Deus, se a gente orar a Deus, e o que nós estamos construindo como nação e o que nós estamos preparando para o retorno de Jesus. Amém? Luciano, dê as suas últimas considerações aí, em nome de Jesus. A gente poder encerrar esse tempo aí nessa noite, cara. Então, minhas últimas considerações. Então, tá. O avivamento o avivamento eu posso pensar a coisa que me pega mais na minha mente assim, avivamento é a questão do homem ter caráter, ser homem de Deus. Cara, nenhum avivamento vai vir se tô falando pra homens, não tô tirando essa conversa aqui mulheres e crianças. Sim. Tô falando pra homens, cara. A Sacerdócio. gente andar em caráter e vida com Deus, cara. Vida diante do altar, né? Porque eu sei que não é fácil, não tô falando que é algo super mega fácil, né? Tu andar nessas duas plataformas. Mas, cara, sem isso, e a gente tem que desejar o avivamento, cara. Eu gosto da frase do pastor Gabriel Cantarino, cara. A frase dele diz como é que é. E a frase dele a frase é: se você não tem atitudes de avivamento, você não crê no avivamento. Sim. Cara, nós como homens, tô falando homens cristãos que trabalham, tem conta pra pagar, tem uma família, tem uma esposa, congregam. Cara, a gente tem que andar numa vida de caráter diante dos homens, diante da cidade, diante da igreja. Cara, uma vida lá no lugar secreto, jejum, oração. Não tô falando aqui o homem gastar 3 horas em oração. Eu não consigo fazer isso, cara, porque eu trabalho 8 horas, cara. Eu gasto 8 horas no meu trabalho, cara. Meu Deus, cara. Chego em casa, às vezes, moído, assim, não consigo ter tempo, não consigo nem ter tempo quase de lugar secreto. Só na terça ou na quinta, né? Mas, cara, Deus sabe, quando eu tava desempregado, meu irmão, ficar 3 horas pra mim orando, era de boa. Mas o tempo acaba comigo. Tempo de trabalhar. Mas a gente tem que honrar. Então, se você é homem, você tá se pegando nesse lugar assim, meu, cara, pô, Lúcio, não tô conseguindo, cara, não consigo jejuar, chego cansado. Cara, então derrama pro Senhor que tu consegue derramar. Mas, cara, o avivamento vai vir através de... O avivamento, eu creio que hoje no Brasil, o avivamento não vai vir a partir dos jovens, vai começar nas famílias. O avivamento vai brotar nas famílias, nos lares cristãos, no meio do sacerdócio. De todos os santos. Sacerdócio do homem, né? De todos os santos, cara. Mas vai começar com um homem. Então, se você é homem, você não tem atitude de avivamento, você não crê no avivamento. Você não crê no derramar do Espírito. A esposa, cuidar dos filhos. Você tem que ser. Você tem que ser, meu irmão. Você tem que ser, irmão. Um homem que ora, um homem que jejua, que faz discípulos, que entrega seu dízimo, sua oferta, semeia na vida de pessoas. Você tem que ser esse homem, mas também tem que ser o homem, cara. Que não tem nome sujo no Serasa. Que paga a conta, cara. Que honra suas dívidas. Né? Meu avô tinha uma frase assim:
Meu avô era da época que o homem tinha que honrar o bigode dele, cara. A gente precisa de homens assim hoje, cara. Homens que desejam um avivamento, mas eles têm atitude que comprovam isso. É isso. Essas são as minhas considerações bem pesadas. Amém. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Cara, a gente quer agradecer a você que nos acompanhou aí nesse primeiro, cara, o primeiro podcast nosso, primeiro Savecast nosso, One, né? Primeiro One Savecast. E para nós é a realização de um sonho de poder começar. Quero agradecer de verdade aqui ao meu pai, né, que é o Nivaldo, que é o dono desse lugar aqui, que a gente está acompanhando aqui toda a construção desse ambiente já faz alguns anos e a gente agora está conseguindo usar. A gente foi feito toda uma adequação do espaço para poder receber o nosso podcast aqui. E a gente queria que é o primeiro de muitos, cara, que a gente vai fazer aqui. A gente já tem uma lista de convidados para estar aqui com a gente. Já conversei com algumas pessoas para estarem com a gente, já deram um ok, a gente vai trazer aqui para conversar, então vai ter muito assunto, muito empolgado. Eu quero te pedir, cara, que você, mais uma vez, curta lá, segue lá nossa plataforma no YouTube do Savecast, curte lá, ativa o sininho, curte, compartilha com outras pessoas, segue a gente no Instagram também, Save Base Missionária, para ter todo o conteúdo lá. E a gente vai, cara, a gente quer abençoar a sua vida. Esse conteúdo aqui é algo que a gente quer fazer para abençoar a galera. Para que as pessoas possam, a gente quer expressar tudo que a gente carrega como igreja. Hoje nós somos uma igreja, uma base missionária, uma sala de oração. E nós queremos expressar para a galera o que a gente está vivendo lá. A gente quer contribuir com o que a gente tem entendido para que muitos jovens possam conhecer e se inteirar do que está acontecendo, para que tenham a mente transformada. E a gente deseja de verdade, cara, que os jovens com 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém. E possam viver, cara, coisas que eu falo muito lá em casa. A gente quer ser uma plataforma. Eu quero ser uma plataforma para que outros possam partir desse lugar e eu construir na minha vida toda para que alguns que chegaram agora possam já conhecer tudo que eu levei 10 anos para conhecer, eles possam conhecer, cara, em um ano. Posso ser lançados ainda mais novos do que eu para crescer na graça e tocar lugares, tocar as nações. Esse é até um assunto que eu vou falar depois, um outro dia, sobre o que é tocar as nações e como se toca as nações, como Deus quer usar pessoas para tocar as nações. Mas é isso que eu quero que os jovens sejam hoje. E nós queremos aqui, eu, Luciano, da galera da base, da Save, minha esposa Rosana, a pastora Cris, e outros que eu vou trazer aqui depois para falar, os jovens aí, o Marcão, nosso amigo, né, com a esposa Su e outros jovens que temos lá, que eu quero trazer aqui para a gente conversar, minha filha Isabela, Isaac, Ducauã e tantos outros que estão lá com a gente, mano. Isaac, você está convocado. Todos vocês, vai ter um tempo de mesa aqui pra gente conversar com uma galera junto aqui. Menino do quebrantamento. Falou, pessoal, Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, tamo junto. Série Avivamento, não perca o próximo capítulo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.